bem, nós estamos vendo sobre as 7 igrejas da Ásia, né? E dessa vez nós vamos falar sobre a igreja de Sardes, né? Por que você acha que Sardes tem o nome de Sardes? Slide número 1, por favor. Do tilt? Aqui, ó. Não é? Ó, aqui, ó, mais pro lado, mais pro lado, mais pro lado, mais pro lado. Mais pro lado. Aqui, aí. Pronto. Por causa que era um lugar de muita sardinha. Aí tá. Não, tudo não. Um só. Por causa de um lugar de muitas sardinhas? Não, não era. Próximo. Porque os habitantes de Sardes tinham sardas? Parece uma ideia boa, mas não é. Próximo. Esse tá difícil de entender, não tá? Sardes. Sardes. Ele é camisa 10. Tá bom, deixa quieto, vai. Minha carreira de humorista acaba aqui. Pronto. Pode passar para o próximo. Tira o Pelé dali, vai. Vamos ler. Hã? Antes, cobrar o royalty do Vande. Vamos ler, antes de nós lermos essa passagem de Apocalipse, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Ezequiel. Guarda aí o Apocalipse de lado. A mocinha falou, você não tem vergonha de levar essa Bíblia? Falei, teria vergonha se eu não tivesse lido essa Bíblia aqui. Ezequiel 37. Versículo 1. Veio sobre mim... tudo bem lá? Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Amém? Senhor Deus, tu o sabes. Lembre-se dessa palavra, ok? Eu acho que todos conhecem essa passagem de Ezequiel 37, certo? Né? O Vale de Ossos Secos, em que Ezequiel esteve lá. Vamos em Apocalipse 3. O livro da Revelação. Apocalipse 3, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário,
confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Bem, quando nós pararmos para estudar a história de Sardes, você vai entender bem o conteúdo dessa carta. Ok? Em primeiro lugar, Sardes, ela foi uma cidade muito importante e assim bonita, assim tal. Ela era conhecida pela sua riqueza e ali Sardes, você pode ver ali, esqueci de trazer meu laser. O Sardes ali fica bem ali naquela parte. Você pode ver que ela não tem contato com o mar. Mesmo assim, ela era trajeto de mercadores e ela era muito rica. Sardes, ela fica hoje no que a gente conhece na Turquia, naquela região da Capadócia, né? E é bem interessante o relevo do lugar, porque você tem lá muitos vales, assim, é um vale cheio de formações rochosas que parecem pilares, assim, são iguais se fossem pequenas montanhas, castelinhos de areia, só que eles são de rocha, mas não é rocha firme, né? O que fazia com que ficasse difícil para que outros exércitos viessem e confrontassem Sardes. Tanto que Sardes foi derrubada algumas vezes, mas nunca num confronto direto, né? Para você ver. Por quê? Era uma cidade que ficava num lugar alto. Então você tinha Sardes aqui, tá? Ela era murada. E você tinha em volta vários picos. Né? Talvez o meu desenho não seja os melhores, mas... Como que Sardes caiu? Sardes veio a cair por causa do imperador persa, Ciro. Porque ele rodeou a cidade e eles não conseguiam entrar na cidade. Porém, eles encontraram uma brecha na cidade, o lugar o menos vigiado. Deixa eu colocar aqui. Esse apaga, tá, gente? Não se preocupe. Aqui. Caminho menos vigiado. Vamos colocar aqui. Tá? Então ele encontrou um caminho menos vigiado, uma parte ali, por onde ele entrou na cidade e conseguiu tomar Sardes. Ok? Sardes foi a capital da Lídia no século 7 a.C., né? E teve seus dias áureos nos dias do rei Creso, sendo uma das cidades mais magníficas do mundo nesse tempo. Ok? Ela teve também, deixa eu só separar meus escritos aqui. É bastante informação. Ok. Ela tinha... a sua capital era Lídia, ela caiu em 529, ela foi tomada por Antíoco Epifânio em 2018 a.C., né? Também, da mesma maneira, houve também uma brecha na cidade, entraram pela brecha. Ok? Vieram na hora que ninguém esperava, pelo lugar que ninguém vigiava, e tomaram a cidade. Reconstruída na época de Alexandre Magno, ok? E ela foi destruída por um terremoto no ano de 17 depois de Cristo, mas não inteiramente, parcialmente destruída, e foi reconstruída por Tibério. Um pouco a gente tem necessidade de saber um pouco disso, porque você vê que é uma cidade que cai, levanta, cai, levanta, né? Então porém, ela era bem fortificada, né? Naquele tempo, essas incursões de exército, todas essas cidades que ficavam no morro, elas geralmente eram mais difíceis de ser penetradas. Pode ver que Jerusalém fica no morro, né? E Jerusalém também caiu
depois um cerco. Ela foi cercada primeiro, para depois entrar. Né? Quando eles iam de frente, não consegue passar pela muralha. Né? Você tem o que é chamado, no inglês, eles chamam de high ground. Quem assiste Star Wars sabe disso. Né? Que Anakin Skywalker, ele estava lutando contra seu mestre. Né? Ele estava lutando contra seu mestre. E daí, Obi-Wan Kenobi, ele estava no high ground. Ou seja, ele estava acima, num ponto elevado. E ele falou assim, Anakin, desista. Eu tenho a vantagem do high ground. Aí o Anakin pulou. Tentou pular. Só que quem vem de baixo tem desvantagem. Aí o Obi-Wan Kenobi cortou as pernas e os braços dele. E ele se tornou Darth Vader depois. Ok? Né? Mas o que? Ele perdeu em situação do high ground. Né? Então, a vantagem desse high ground, ou seja, de um pico mais alto, era muito importante naquela época. Hoje em dia, não faz diferença nenhuma. Vocês podem ver o Talibã lá, eles estavam se escondendo dentro das cavernas. Eles ganharam dos russos. Quando a Rússia tentou entrar no Afeganistão, os afegães eles conseguiram tirar os russos, porque naquela época não tinham tecnologia suficiente. Porém, os Estados Unidos foi lá e bombardeou com um míssil chamado Tomahawk, que ele cai, ele entra na montanha e ele explode lá dentro. Né? Então, hoje em dia não faz muita diferença, mas naquela época fazia. Então, as cidades eram muradas. As cidades muradas elas tinham uma resistência muito maior. E por isso que assim que a Bíblia fala, busquei alguém que se colocasse à brecha, mas ninguém encontrei. O que eram as brechas? A brecha não é um buraquinho. A brecha era um local que muitas vezes passavam mercadorias, passavam pessoas. Né? É interessante, quando você vê o castelo de Hiroshima, você vê que ele tem umas janelinhas. E aquelas janelinhas ali é para quem está dentro atacar quem está fora. Mas, né, é lógico, é um poder de ataque que pode se tornar um poder de ataque contra a pessoa. Porque se um ninja entra ali naquele castelo de Hiroshima e joga uma bomba por ali, né, uma bomba de gás, alguma coisa, né, ele domina aquele castelo. Então a brecha tinha que ser bem vigiada. O problema de Sardes, eles não vigiaram, e não uma vez, mas mais de uma vez. Eles foram dominados por causa de uma brecha no muro deles. Ok? Quando ela foi reconstruída, ela foi dedicada à deusa Cibele. Próximo, por favor. Isso aqui é o que sobrou do templo de Cibele. Ele já foi um dos 7 maiores templos, ok? Da Ásia. Cibele, eu fui procurar, Cibele era a deusa da fertilidade, que também é conhecida por Ártemis, né? A deusa Ártemis, que para os romanos é chamada como? Diana. Você já ouviu, né? A Diana dos Efésios? Então, assim, é igual mais ou menos, e eu já ouvi falar que, por exemplo, a tradição católica romana veio a transformar o culto a Diana no culto a Maria. Então você vê que é uma potestade que vem já há muito tempo se arrastando dentro dessa região. Interessante, né? Então você vê, a cidade foi dedicada a Cibele. E tinha ali, esse era o templo de Ártemis. Eu só achei uma foto das ruínas, mas eu não achei uma foto do templo em si. Porque tinha muito que era desenho, alguma coisa, não representava bem. Mas, por ser um dos 7 maiores templos ali, era um lugar fenomenal. Veja essas colunas aqui, ó. Essas colunas, tem uma outra foto. Se você procurar o templo de Ártemis na internet, você vai ver que essas colunas eram as colunas de sustentação do templo.
Veja a altura que isso daqui. Uma pessoa, mais ou menos, tem esse tamanho. Né? Então, assim, e lá em cima, tá vendo em cima, onde segura o teto, ele tinha todo um adorno. Então, era um templo enorme ali. Ali também tinha um ginásio romano, né, com sauna, e a gente sabe o que isso significa no Império Romano. E essa foto aqui é de uma sinagoga judaica. Só que não é qualquer sinagoga. Por um bom tempo foi a maior sinagoga. E acredita-se até que era a sinagoga onde julgava as outras sinagogas. Né? Ela é enorme. É que assim, as fotos que eu achei, nenhuma foto realmente te dá assim, a grandeza, né, do local. Mas você vê que ainda sobreviveu. Teve terremoto, teve isso, teve aquilo. Sobreviveu. Está lá a ruína ainda. Né? Então você tinha a sinagoga judaica, você tinha o templo de Ártemis. E isso influenciava na cultura do local. Influenciava no cristianismo da igreja. Influenciou na carta que foi mandada a Sardes. Né? Interessante que esta parte aqui, eu não sei o quão certo é isso. Mas eu estava assistindo um vídeo, eu estava falando do prédio, eu assisti um vídeo do um cara, ele fala sobre as cartas e ele vai até os lugares. E ele veio aqui, ele estava aqui dentro, filmando, e ele falou que aqui era uma igreja. Essa parte era uma igreja cristã. Né? Ou seja, olha o tamanho da igreja, olha o tamanho do templo. Você vê aqui, os cristãos, tinha os cristãos de Sardes, eles tinham a oposição, né, dos povos pagãos ou pagães? Pagãos? Pagãos. Pagãos. Tá bom. Tá. Então, vou colocar aqui, dos pagão, tá? Não vou colocar no plural. Tem os povos pagãos. Sem graça. Você tinha o povo, os judeus, e você tinha as pessoas que eram os helenistas, ou seja, aquelas pessoas que não acreditavam em nada disso daí. Né? Você encontrava também certa resistência do governo, porque o governo, né, era romano. Ou seja, era uma igreja, de certa forma, oprimida. Né? Então, por quê? Os judeus, você vai ver que a igreja de Sardes, ela tem uma ligação muito grande com os judeus. Por quê? Os judeus, essa região, ela era habitada por muitos judeus. E os judeus, muitos desses cristãos que formavam a igreja de Sardes eram judeus convertidos. Né? Só que a gente sabe a oposição que os judeus tiveram contra o cristianismo. Porque para eles o cristianismo era uma doutrina falsa que estava destruindo a religião deles. Né? Então, aí você tinha então, o povo lá, aí você tinha o povo que era pagão e que você não cultua Ártemis, você não cultua Diana, então vamos te perseguir, vamos te bater, vamos matar você. Né? E daí você tem o governo romano exigindo a adoração a César. E daí o que acontece? Esses cristãos, eles acabam indo para um lugar. Põe o próximo aí, eu acho que o próximo. Essa parte aqui é o arredor, que hoje é conhecido como Museu a Céu Aberto de Goreme. Essa parte aqui é ao redor de Sardes. Mas é parte de Sardes também, é parte da Capadócia hoje. Né? Sardes não existe como cidade mais. O que sobrou de Sardes é aquelas ruínas. Tá vendo as cavernas aqui, ó? Os picos rochosos? Tá vendo que as casas, elas são talhadas dentro dessas rochas, né? Então,
é interessante o ponto é que os cristãos foram um pouco reclusos para esses lugares aí. Ok? Entendendo isso, a gente vai conseguir entender um pouco melhor a continuação, a carta em si. Ok? Alguém aí tem alguma dúvida até então? Gostaria de fazer um comentário? Não? Ver se vocês estão acordados. Não, não era por causa da sardinha. Não era. Não tinha mar em volta. Não era. Bem, Sardes era uma cidade rica, perdão. Daí eu? Não, eu não achei. Deve ser por causa do Sardes. A cidade era rica, mas totalmente degenerada. A sua glória estava mais no passado, né? E os seus habitantes entregavam os seus encantos de uma vida de luxúria e prazer. E a igreja, ao invés de influenciar, foi influenciada. Como sal sem sabor ou uma candeia escondida, a igreja não era nem perigosa, nem desejável para a cidade de Sardes. Afinal de contas, estamos bem, para que eu vou para a igreja? Né? Quantas vezes você já ouviu isso das pessoas, não é verdade? A pessoa fala lá, não, eu estou bem. Né? Oh, Jesus, força, foco e fé. Né? Força, foco e fé. Mas, na verdade, a gente sabe que muitas vezes as pessoas estão, por mais que elas aparentem estar bem, elas não estão. Casamentos que estão totalmente destruídos, né? Você talvez, da porta para fora, você está bem. Agora, da porta para dentro daquele lar, nada está bem. Né? E essa era uma situação que acontecia na cidade. A cidade era deslumbrante para quem visitava. Mas existia uma podridão tão grande ali dentro, né? E a igreja não nem cheira nem fede. A verdade é essa, né? Porque a igreja era oprimida por todos os lados. Então, vamos ficar aqui com a nossa fé, né? E eu vi um comentário falando que muitas das vezes, por causa do governo romano, ele acabava fazendo essas sanções contra aqueles que eram cristãos. Ou seja, não só o governo romano, mas a população em si. O Vanderlei, ele é ele vende, sei lá, ele vende seda, né? Ele vende seda. Aí, o Bruno, que é morador daquela região, né? Não compra dele. Porque, afinal de contas, ele é cristão. Eu prefiro comprar de quem? Da Rose. A Rose vende mais caro, mas a Rose, pelo menos, serve a Artemis. Né? E isso acontece. Quantas vezes você não ouve os cristãos falando assim, esse filme eu vou assistir, porque o diretor é cristão. Irmãos, né? Não basta ter essa maquiagem cristã. Né? A essência tem que ser. Ok? Então, acontecia que, muitas das vezes, os cristãos estavam também, de certa forma, amuados ali. Né? Por mais que a cidade fosse rica, os cristãos eles passavam necessidade. Okay? Imagine agora, troque. Olha, quer ver você fazer um paralelo? O interessante da revelação de Jesus Cristo é que, assim, você pode estudar o Apocalipse de diversas maneiras. Você pode colocar uma lente futurística. Ou seja, são coisas que estão para acontecer. Você pode, talvez, ler o Apocalipse ligando com fatos passados. Né? Grande Babilônia, o Império Romano. Hoje a gente fala, quem que seria a Grande Babilônia? Né? Seria o mundo? Seria um país em si? Então, a gente pode ter várias formas de você analisar o Apocalipse. Mas, um fato interessante é que a revelação, como o Ed falou,
toda a palavra de Deus é para repreensão e disciplina. Então, a revelação da palavra de Deus, ela é atual. Certo? Amém? Como que ela se torna atual? Troque a palavra Sardes por Hiroshima. Simples. A igreja que está em Hiroshima. Né? Ao anjo da igreja em Hiroshima escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras que têm nomes de que vives e estás morto. Veja bem, a palavra que mais se destaca no texto da igreja de Sardes é morto. Laodiceia, ele falava assim: você não é nem quente, nem frio, você é morno. O morno não significava que ele estava morto. O morto está gelado. Ok? Mas, olha que contraste. Só que o quê? Quando você olhava para a igreja de Sardes, era uma igreja funcionando. Uma igreja que tinha tudo funcionando. Eles faziam evangelismo na rua, talvez. Né? Eles visitavam os hospitais da época. Eles talvez tinham os seus cultos. Né? O que fazia com que uma igreja atuante fosse morta? Bem, vamos continuar que a gente vai chegar lá. A igreja era como uma candeia escondida. Não era nem perigosa, nem desejável a cidade de Sardes. Neste contexto, vemos Jesus enviando a carta à igreja. Sardes era uma poderosa igreja, dona de um grande nome, uma igreja que tinha nome e fama, mas não tinha vida. Tinha performance, mas não integridade. Tinha obras, mas não dignidade. Aí é duro quando a gente coloca Hiroshima, né? Quando você muda daí para Hiroshima, em vez de Sardes, aí essa palavra aqui é um pouco dura. Né? Ela deixa de ser no campo das ideias e passa a pertencer ao campo pessoal. Né? Não estou falando que nós somos uma igreja morta, gente. Longe de mim querer dizer isso. Mas nós temos que analisar as nossas obras para ver se elas são obras que trazem vida ou são obras mortas. Ou se tudo que nós fazemos é apenas um grande teatro. Entende? Eu estou ensinando aqui sobre Apocalipse 3. Mas se eu pudesse, eu não estaria nem aqui. Entende? Não estou falando que é verdade, tá? Estou dando exemplo. Exemplo, calma. Não jogue a cadeira. Né? Eu ia falar o Bruno, né? Mas não, deixa quieto. Então, assim, o ato em si nem sempre significa que o coração está naquilo. Veja, por exemplo, quando eu estava em Guam, achei interessante que eu estava assistindo a TV americana, acho que a NBC, se eu não me engano, final de ano, né, era época ali do Natal, era culto ao vivo de Natal da igreja. De uma igreja lá. Depois eu vou falar para vocês que igreja. Um baita de um coral. Mas um coral com separação de vozes. Mas não era um coral, era um coral assim de tipo 2.000 pessoas, 8.000 pessoas, sei lá. Era muito grande. E instrumentos clássicos. E daí tinha toda aquele negócio do nascimento de Jesus, tal. Né? Era a igreja Mormon. A igreja Mormon. Nós sabemos que a igreja Mormon não é uma igreja, né? Não tem um ensinamento tão bom assim, né? Então, você vê, era tudo muito bonito. E eles falavam, e eles não falam assim, em momento algum você vê eles falando assim, que eles são, não, nós somos os Mormons. Tanto que era
apresentação, Igreja dos... Como que é? De Jesus Cristo dos últimos dias, né? Da revelação de Jesus Cristo dos últimos dias, alguma coisa assim. E aquele culto esplêndido, mas pessoas ali mortas. Né? A gente sabe toda a sujeira que há por detrás dos mormons. Então, veja que nem sempre o que está aqui na frente significa o que está aqui dentro. Né? E nessa hora, nós que ministramos aqui na frente, ou ministramos na vida de qualquer pessoa, seja até no evangelismo pessoal, temos que assistir a nossa vida. Temos que buscar realmente olhar para dentro do nosso coração e ver se aquilo que estamos fazendo não é teatro. Vamos orar. Né? Como você ora dentro da tua casa? Né? Se você ora da mesma forma como você ora na frente das outras pessoas, amém. Mas se não, nós estamos fazendo teatro. Por quê? Eu percebo por mim. Eu escolho as minhas palavras para mim orar. E muitas vezes eu não estou orando preocupado em orar para Deus. Estou preocupado em orar para as pessoas. A Pacinha fala que quando eu estou orando em público, eu volto a ter sotaque de Sorocaba. Porque eu falo, no nome de Jesus, amém. Né? Porque eu estou escolhendo as minhas palavras. Né? Então, temos que tomar cuidado, porque a todo momento nós somos tentados a mostrar uma imagem de quem nós não somos. Ok? A esta igreja, Jesus envia uma mensagem revelando a necessidade imperativa de um poderoso reavivamento. Uma atmosfera espiritual sintética substituía o Espírito Santo naquela igreja. Ela substituía a genuína experiência espiritual por algo simulado. Eita, só um minuto. A igreja estava caindo num torpor espiritual e precisava de reavivamento. O primeiro passo para o reavivamento é ter consciência de que há crentes mortos e outros dormindo, que precisam ser despertos ou despertados. Que não é diferente da igreja, no estado da igreja de hoje. Ao sermos confrontados por aquilo que anda no meio dos candeeiros, para aquele que anda nos meios dos candeeiros, precisamos tomar conhecimento da necessidade de um reavivamento hoje. Olhar para essa carta não como uma relíquia, mas como um espelho em que vemos a nós mesmos. Igual eu falei, coloca o teu nome, coloca o nome Hiroshima, coloca o nome Maranata no lugar de Sardes. E daí você olha para a tua vida. Porque a Maranata é você. Amém? A Maranata não é esses irmãos aí que lideram ou que ministram. Você. Você é Maranata. Então coloque o teu nome lá. Ok? Bem, nós vimos todo o contexto. Pode passar para frente? Nós vimos só o último contexto aqui da igreja. Isso aqui é uma igreja dentro de uma caverna. Assim, ela foi toda talhada dentro da pedra ali, igual mais ou menos Petra. Você viu que as casas eram feitas na pedra, né? Então, essa igreja também, dentro da caverna ali. Veja o cuidado que eles tiveram dos arcos, né? As pinturas, todas as pinturas refletem a imagem de Jesus. Tem o batismo de Jesus, você vai ver o chamado de Jesus, você vai ver ali quando Jesus morre na cruz, a ressurreição. Todas essas pinturas são a respeito do Senhor Jesus. Ok? Lembrando que eles a maioria eram o quê? Cristãos judeus convertidos. E para um judeu, Jesus não era Deus. E passava a ser Deus quando eles tinham um encontro com o Senhor Jesus. Ok? A necessidade de um reavivamento.
Quando há crentes que só têm nome no rol da igreja, mas ainda estão mortos espiritualmente, ou seja, ainda não são convertidos. A igreja vivia de aparências. Isso daí é uma coisa tão comum, né? As igrejas viverem de aparência. Olha, veja bem o que a Igreja Universal, ela prega. Eu vou dar nome aqui mesmo, né? Acho que eles não vão me processar, né? Apesar de estar no YouTube. Mas o que acontece da Igreja Universal? Né? A gente sabe que quando você se torna um pastor da Igreja Universal, né, você ganha carro novo, né? Você ganha, as tuas roupas têm que ser roupas da hora, né? Tem que ser, a tua casa tem que ser uma casa. Por quê? Porque você tem que refletir uma imagem de que a tua vida com Deus te trouxe prosperidade. A partir aquilo lá é uma riqueza real? Não. Interessante que é só uma imagem. Por quê? Porque daí, pode ver, a Universal não abre em bairro rico. Hoje em dia talvez abra, né? Porque a Universal abre até no Saara, se deixar, né? Então assim, mas antigamente ela abria só em bairro mais pobre. Porque daí as pessoas mais pobres falavam, pô, eu quero ser igual aquele cara. E o cara falava, você quer ser igual a mim? Vem aqui para mim, vem aqui. Dá aqui uma oferta aqui, né? E a gente vê que o contexto é lógico. Todo mundo que está na Universal é morto? Não. Não, tem muita gente sincera. Mas tem muita gente que apenas está atrás de prosperidade. Não é? Porque é o que eles passam. Então, por isso que a igreja vive de aparências. Opa, o Carlinhos também, né? Universal. Só que existem igrejas que a gente fala, nossa, que igreja da hora, né? Mas então, você vai ver, é só aparência. Né? Então, eu acho que você talvez conheça alguma igreja assim. É interessante que ali não há, né, não é falado de nenhuma falsa doutrina, no sentido de ter nicolaítas, os ensinos de Jezabel, de Balaão. Você não encontra essa advertência. Você vê o quê? Que a carta diz que ela é uma igreja dinâmica. Ou seja, é uma igreja envolvida, que trabalha, constante. Porém, ela está morta. Será que vale a pena ser assim? As pessoas olham para nós, por isso que eu falei outro dia na pregação, que eu não quero ser um filantropista, não quero ser um ativista, uma pessoa que está fazendo algo pelos pobres apenas por causa. Não, eu quero que as pessoas tenham a mesma condição que eu tenho de poder trabalhar, de ir atrás do seu sustento, esperar a provisão de Deus e não ficar morrendo na pobreza. Né? Mas eu não quero que as pessoas me conheçam por isso. Entende? Porque tem tanto ativista por aí e por dentro está morto. Eu quero que as pessoas me conheçam porque nós estamos transmitindo vida, não morte. Pode até ser que de primeiro momento não seja possível ver que a pessoa está morta. Mas uma olhada mais profunda, você começa a perceber. A pessoa começa a dar sinais. Porque o morto, por mais que ele esteja de pé, ele tem cheiro. Não é não? Deixa, se alguém morrer... Não, ninguém aqui não morrer, não. Né? Vamos dizer que eu comecei a criar um caraço na minha casa. E daí o meu caraço morre. E eu deixo o caraço penduradinho com as asinhas abertas, assim, na frente da minha casa. Né? Eu vou aguentar ter aquele caraço lá? O vizinho vai chamar a polícia, né? Porque o cheiro vai tomar conta daquele lugar, vai apodrecer aquele corpo. O mesmo acontece com uma igreja morta. Você começa a ver sinais de morte
dentro de um corpo que só está vivendo de aparências, né? A igreja mais parecia um cemitério espiritual do que um jardim cheio de vida. Por quê um cemitério? Porque quando você entra no cemitério, você vê o quê? Aqueles caixões, assim, talvez não é tão bonito você entrar hoje no cemitério. Mas entra num cemitério, por exemplo, lá aquele bairro de São Paulo lá, como que é? No Morumbi, por exemplo, assim. Lá em Sorocaba tem um cemitério que é Pax, alguma coisa assim, que não tem caixões, assim, não tem as tumbas, só tem as placas no chão, assim, sabe? É um gramado, assim, as placas douradinhas, assim. Sua mãe está num desse? Então, é bonito por fora. Abre aquela cova. É feio, né? Ninguém quer abrir a cova. Entende? Então, a igreja vivia de aparências e parecia um cemitério. Então, essa igreja ela está mais preocupada em ter a sua reputação diante das pessoas do que com Deus, né? Ou seja, o testemunho não é porque o meu coração quer fazer a vontade de Deus. O meu testemunho é para que não falem mal de mim, né? Então é um problema. A motivação é errada. É bom dar bom testemunho? É. Não dê mau testemunho, irmão. Mas não tem essa motivação. Próximo. Vou correr. A fé exercida pela igreja era apenas nominal, né? Por que nós oramos no começo do culto? Porque nós cremos que quando nós oramos, nós estamos abençoando o local, nós estamos abençoando as pessoas que aqui estão, nós estamos abençoando as pessoas que estão entrando, né? Mas não é por cerimônia. O que parece é que ali havia muita cerimônia, sabe? Né? Senhor do mistério que revela quem quer revelar. Esse tipo de oração, sabe? Que não é errado? Não é errado. Mas é parte da liturgia do culto, não é porque a gente quer aquilo, né? Não é porque eu creio naquilo. Os crentes que estão na UTI espiritual, em adiantado estado de enfermidade espiritual, no versículo 2 ali. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Veja bem, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Por que nesta carta específica fala para ser vigilante? Me responda. Porque essa aqui específica ele fala, ser vigilante para cuidar daqueles que ainda restam, para não morrer. Lembra que eu falei do contexto histórico? Como que Sardes caiu? Por falta de vigilância. Porque eles deixaram uma brecha mal vigiada. Eu vi até um pouco o comentário falando que os exércitos ali de Ciro entraram, era uma parte que eles tomaram vantagem do escuro, né? Eles aproveitaram porque eles cercaram a cidade muitos dias, acho que foram 49 dias de cerco. Chega uma hora que o soldado dá uma relaxada. Os caras não avançam, né? Primeira semana tá todo mundo, ele mexeu, pá! Não entra, vai cansando. Ganhando cansaço. Parou de vigiar. Entrou. Então, a Bíblia está falando aqui, ser vigilante. Vê como faz sentido a carta para Sardes, né? Assim como fazia sentido da água ser morna para Laodiceia, faz sentido de Sardes. Aqui, ser vigilante e Deus dizer que eles têm obras mortas, que ela está morta. O pecado mata a vontade de buscar as coisas de Deus e cauteriza a consciência, né? A iniquidade é quando o pecado ele é normal. O pecado ele é uma coisa, a iniquidade é outra. Então, assim, quando eu peco, aquele sentimento de culpa, de tristeza,
né? Ah, Deus me perdoa. Mas quando eu começo a achar desculpas para o meu pecado, aí ele virou iniquidade. E daí, por mais que eu seja ativo, eu estou morto nas minhas iniquidades. Ok? Tome cuidado com isso. Os crentes, eles têm vida dupla numa igreja que está morta, tá? Aqui são características de uma igreja que está morta. Então, os crentes têm vida dupla. Os crentes, eles são hipócritas. E eles vivem um faz de conta religioso. E uma palavra bem bonita aqui para você, tá? Um simulacro de fé. Vida dupla. É o cara que tem duas vidas. Como que a pessoa pode ter duas vidas? É um sujeito aqui, é um sujeito lá. Tem aquela velha história que diz que uma vez na igreja, a família do pastor trouxe coberta, trouxe colchão. E o pastor, o que está acontecendo aqui? Aí os filhos falaram, pai, viemos morar na igreja, porque na igreja o senhor trata a gente tão bem. Né? Vida dupla. Não é a mesma coisa em casa do que na igreja. Né? Sabe aquela pessoa que dá uma ajeitada na roupa antes de entrar na igreja? Né? A Patricinha, hoje eu estava meio irritado, né? Aí a Patricinha, eu estava com a cara fechada assim. Ela falou assim, que bom, né? Vai pregar hoje com essa cara aí, fechada, com esse bico aí. Eu falei, não, porque eu vou pregar sobre Sardes. E lá eu vou estar sorrindo. Crentes hipócrita. O que é um hipócrita? Não é um falso. O hipócrita é que exige dos outros o que ele não faz. Isso é um hipócrita. Né? Eu quero que o Bruno... Bruno, tá? Viu? Eu quero que você toque na igreja, cante, né? Ah, e você? Não é meu dom. Não é meu dom. Não faço nada, mas exijo dele, sabe? Mas outras coisas também, né? Sabe, assim, o hipócrita, ele vai julgar, ele vai fazer todas essas coisas aí. Ele vai... Né? O hipócrita é o que exige de outro, que ele não faz. E ele tem aquela aparência, né? Isso, mais ou menos isso, né? Outro dia eu estava falando para a Júlia. Ela me respondeu torto. Ela me respondeu feio assim. Aí eu falei para ela assim, e você vai fazer isso aí agora? Ela falou assim, você não precisa falar assim. Aí eu falei assim, preciso sim! Aí ela, não, você não precisava. Aí eu falei, é verdade, não precisava falar assim, né? Eu estava tipo, ela me respondeu duro, eu respondi duro para ela, né? Eu estava falando para ela, você para de responder assim. E eu estava respondendo feio também. Então, assim, é hipocrisia, de certa forma, né? Você está exigindo, eu estou exigindo do meu filho, da minha filha, o que eu não estou fazendo. E muito ela imita o que eu estou fazendo, né? Você quer ver acabar a vida dupla da pessoa? Olha para os filhos pequenos dessa pessoa, né? Aí você fala assim, ai, que criança sem educação, né? Ah, então, o pai também, a mãe também, muitas vezes viu? Porque é reflexo, os nossos filhos são reflexos nossos, né? Então, e o duro é que eles entregam a gente mesmo, né? Entrega. A Júlia é uma dedo dura. É só qualquer coisa que eu faça. Outro dia, assim, eu derrubei bolacha no chão. Tal. Ela, mamãe, papai derrubou bolacha no chão. Falei, ô, dedo dura, menina. Né? Falei, com quem você aprende essas coisas? Amém, vamos lá. Simulacro de fé, o faz de conta.
né? É igual a gente falou, né? Tu faz toda aquela coisa bonita tal, né? Mas não crê, sabe? Posso orar por você, irmão? Você tá com dor no pé? Deixa eu orar por você. Você crê na cura? Não. Eu tenho esse problema. Vou confessar aqui para vocês. Eu tenho um problema assim. Nós chegamos na reunião de oração e nós pedimos oração, né? E daí eu falo assim, eu queria pedir oração que eu estou com dor de cabeça. Aí ora, se não passar a minha dor de cabeça, eu vou lá e tomo o IV. Né? Assim, eu orei para que passasse. Né? Mas não passou. Aí eu não orei de novo, sabe? Já não criei mais. Ué, e aquela oração que eu fiz? Porque eu estou tomando IV? Né? Entende? Não que seja errado tomar remédio, pelo amor de Deus. Olha, uma vez eu peguei a minha bombinha e falei, nunca mais usarei essa bombinha, em nome de Jesus. E joguei no lixo. E deu de noite, não tossia, gente, não tosso mais assim de noite. Mas quando você tossia de noite e não fui buscar a bombinha no lixo... É lógico, quando é no domingo eu não prego sobre isso, tá? Só aqui para os íntimos aqui. A igreja estava morrendo para o mundanismo. O problema não era a perseguição e nem a heresia. Você vê que não tem uma palavra contra a heresia, contra os falsos ensinamentos, e não tem contra a perseguição. Mas está falando sobre eles aceitarem a situação ali. Eles viviam moralmente frouxos, né? E é necessário um avivamento. Só antes de eu encerrar, ok? Olhe de novo para essa imagem. Você imagina os crentes reunidos nessa igreja. E aquele lugar onde eles foram mais reclusos, eles olhavam para fora, e você tem uma vista linda, olhando daquelas cavernas ali. Né? Você pode dizer, poxa, olha, que vidão, hein? Mas, para muitos dos cristãos que foram reclusos naquela região ali das cavernas, era o fim. Quantas vezes nós podemos até ter uma vida espiritual abundante, você está ativo, mas você não crê na sua vida. Você crê para os outros, mas você não crê para você. Chegou o fim para você. Sabe, eles estavam aqui, sabe por que era nas cavernas? Sardes tem uma cidade subterrânea. Porque eles estavam fugindo. Então, assim, por mais que seja bonito, por mais que seja bem vivido, se eu não sonho mais, se eu não tenho esperança mais, eu estou morto também. E esta é uma outra morte que precisa de avivamento. Nós temos a morte que é espiritual, onde a gente tenta mostrar que vive estando morto por dentro. Mas também tem a morte que a morte não vem só fisicamente. A morte é quando eu desisti dos planos de Deus. E assim, essa é uma morte terrível. Então, tome cuidado. O Ed ele vai estar falando sobre vida, né? Que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Vida em abundância não significa ser apenas santo. Significa que todas as áreas da sua vida têm vida. Isso é vida em abundância. Então, se você deixou de sonhar, se você perdeu a tua esperança, se você acha que não pode melhorar a situação do teu trabalho, a situação dos teus filhos, da tua família, você acha que está morto, o Ed vai estar falando a respeito do Deus que pode trazer vida. E assim como Ezequiel, ele perguntou, posso trazer vida a esses ossos secos? Tu sabes. Amém? 10 minutos de intervalo.